Neste momento, voltamos à nossa atividade aos sábados para conversarmos sobre o movimento espírita Caminhos para o Futuro. A oportunidade de hoje vai nos trazer uma grande chance de refletirmos sobre o papel da arte na evolução espiritual. Nós começamos recordando que a arte está conosco desde os tempos primitivos de civilização, ou melhor, na pré-civilização, na pré-história. A arte rupestre, que é, de certa forma, uma afirmação de que há em nós uma tendência a se expressar artisticamente. E ela caminha, essa presença, essa expressão, ao longo do tempo, que vai se sofisticando, vai adquirindo motivações diferenciadas, ora para celebrações fúnebres, ora para insights religiosos, ora para estimular a guerra e a comunicação entre povos, variando até chegarmos ao estágio atual, na sofisticação que é o campo artístico. Né? Artes literárias, artes de espaço e tempo paradas, como a estatuária, como a pintura, artes em movimento, como a música, o teatro, a dança. Em suma, nós temos uma variedade enorme de possibilidades artísticas de nos expressarmos. Mas há de se perguntar qual é o significado dessa arte e para que ela pode servir num ambiente civilizatório e particularmente na dinâmica evolutiva. Nós começamos lembrando que o primeiro grande entendimento espírita sobre a arte vem da noção de que nós estamos vivendo esferas culturais diferenciadas, a ciência, a filosofia, a religião e a arte, o que é bem trabalhado na experiência de Zalmino Zimmermann, que lançou um livro sobre esse aspecto chamado Espiritismo Século XXI. A arte pode ser vista como uma forma de gnose, de saber, de conhecimento. Ela própria é um caminho do conhecimento, além de ser um produto cognoscível. Portanto, ela se enquadra nesse esquema, bem lembrado por Zalmino, entre os quatro grandes modos de saber da realidade. Portanto, deveria ter, em nossa compreensão, a possibilidade de se expressar na mesma riqueza que a filosofia se apresenta, que a religião se apresenta e que a ciência se apresenta. Esse é um primeiro ponto básico para entendermos nessa tentativa de fazer um saber transdisciplinar, uma cultura transdisciplinar, a importância da arte nesse projeto geral de gnose. Ela, segundo alguns, vai trabalhar fundamentalmente com duas faculdades psíquicas, que é o sensório e o sentimento. A percepção externa e, por outro lado, a percepção interior que o sentimento permite executar. Enquanto os outros saberes trabalham outras faculdades, como a intuição, como o intelecto, ela prioriza esses dois aspectos. Ora, se queremos compreender a evolução na sua totalidade, apreender os saberes possíveis, vamos precisar desenvolver esta vertente nossa de expressividade. Esse é o primeiro ponto. Como gnose, nós temos possibilidade de avançar nesse processo se incluirmos a arte como uma normalidade de aprendizagem de um modo geral. Mas há outros aspectos que são perguntas relevantes para serem respondidas. Mas o que é que o espiritismo tem a ver com a arte? Nós começamos a lembrar que Allan Kardec, logo nos seus primeiros estudos, e já no Livro dos Espíritos, publica algumas questões com resposta dos espíritos sobre a arte, principalmente sobre a música. E os espíritos chegam a dizer que a música vivida no mundo espiritual, a música celeste, a música transcendental, tem uma vastidão imensa de possibilidades de se expressar, caminha para uma riqueza
bastante ampla sobre o que é o belo e que a nossa arte ainda é primária. Além do mais, a sensibilidade de quem ouve é muito maior, sem a corporeidade, que não deixa de ser um escafandro que nos limita à vida física. Mas é interessante verificar que logo depois nós temos a presença dos espíritos artistas na obra de Kardec, principalmente na Revista Espírita, né? Ele vai trabalhar algumas questões que depois são exaradas em obras póstumas sobre a historicidade da arte, a arte pagã, a arte cristã e depois a arte que teria a influência e os contornos do pensamento espírita de modo geral. O que ele quer situar, pelo menos no nosso entendimento, é que cada cultura, cada civilização expressa sobre a forma de arte seu estado de espírito, se a gente pode usar esse termo, a sua fase existencial evolutiva e valora certas artes, umas mais, outras menos, e, além disso, as expressa na medida das suas competências e possibilidades, variando conforme o que é a dominância geral desse saber artístico. Então, espera-se que o Espiritismo, influenciando a cultura em geral, construa uma arte que lhe é própria, ou pelo menos não no fato de criar outras formas de arte, mas utilizando-se das formas que nós conhecemos, expressem os sentimentos e as sensações referentes aos seus princípios básicos evolutivos. As suas histórias terão características palingenésicas, interexistenciais, de busca cósmica. Os dramas serão vividos não mais no exterior das simples formas relacionais, mas na interioridade da alma, que se expressa com máxima riqueza, agora como uma linguagem que lhe diz como está e como pode se comunicar através dessa forma de conhecimento de modo geral. Vale ressaltar que Kardec esteve com Alfred de Musset, que era um poeta, ele esteve à companhia de Victorien Sardou, que fez a primeira peça de arte espírita, chamada Espiritismo, e que foi traduzida com o nome de Amargo Despertar. Ele esteve vendo a produção por Mozart de uma partitura, depois conversou com Mozart sobre se aquilo equivalia à sua expressividade no talento possível através do médium, né? E esteve conversando com Rossini sobre aspectos da arte de um modo geral. Em suma, Kardec tinha esse contato, essa vivência sobre a arte e valorizava isso como uma possibilidade de divulgar, inclusive, a imortalidade, de divulgar a ideia básica de superação do materialismo, que é a concepção de que há uma sobrevivência física. E ele próprio anuncia que vai criar um museu de artes baseado nesses princípios espirituais e recebeu uma doação de um espírita, seu contemporâneo, chamado Raimundo Monvoisin, que esteve no Brasil e foi o pintor que fez o quadro mais conhecido sobre Dom Pedro II. Ao retornar para a Europa, ele conheceu Kardec, o Espiritismo, e lá, traçando esses laços de afetividade, doou 8 telas que não chegaram a ficar dispostas, porque logo a seguir Kardec desencarnou. Então, a obra de arte aparece já na codificação kardeciana como uma forma de expressão dessa imortalidade que se apresenta. Vale a pena lembrar que isso também chegou ao Brasil. E Machado de Assis, um literato, portanto, arte literária, comentou a peça de Victorien Sardou, dizendo o que ele achava. Quer dizer, já havia uma divulgação, já que esse dramaturgo era conhecido na França, e nós tínhamos bastante laços com este país naquela época. Com o passar do tempo, nós aparecemos, então, com a literatura mais específica de Leon Denis, que vai ser também um artista da pena, um artista da linguagem,
vai falar na sua expressividade sobre o desenvolvimento de tantas e tantas situações evolutivas, o modo de se crescer, de se avançar, em termos de arte, até que um dia, depois de alguns anos de trabalho na área mediúnica, ele tem a excelente ideia de pedir ao seu orientador espiritual principal, se eu não me engano, foi a Jerônimo de Praga, que desenvolvesse esforços para trazer alguém para falar com o grupo sobre a arte no mundo espiritual. E foi atendido. Veio um espírito chamado Esteta, que demonstrou como é que ele encarava a arte nesta dimensão espiritual e como ela poderia reverberar no mundo físico. Então, temos aí, na continuidade, o maior divulgador do espiritismo depois de Kardec, Leon Denis, na França e praticamente no mundo, e ele consegue trazer esses informes demonstrando a relevância da arte nas nossas experiências de evolução baseada no pensamento espírita. E muitos se sucederam. No Brasil, a nossa literatura também é rica em possibilidades. É bom lembrar que o primeiro livro de Chico Xavier foi o Parnaso do Além-Túmulo, com alguns autores brasileiros, praticamente todos, falando na sua linguagem. Ali é uma prova muito clara de que a vida continua, que a consciência permanece, que os elementos da poesia estão nítidos ainda na imortalidade. Tanto é assim que a sua literatura poética, analisada pelos críticos, chegou a se dizer, se não for uma mediunidade, como dizem os espíritas, este homem deve ser candidato à Academia Brasileira de Letras, porque é um dos poetas mais ricos, pleomórficos, que é capaz de imitar estilos com perfeição sobre os temas que lhe interessam, que no momento eram os temas do espiritismo. Mas a rima, a métrica, tudo isso estava muito claro, e é uma prova contundente da imortalidade. Nem todos os espíritos tiveram facilidade de falar com o médium. Eu me recordo de uma narrativa em que se dizia que Augusto dos Anjos, com seu português muito complexo, palavras estranhas, e ainda com um certo viés negativista, ele tinha dificuldades de falar com Chico Xavier. Mas o médium se preparando fazia com que oportunidades aparecessem de treinamento. E no fim da tarde, ele aparecia em clarividência e recitava aquilo que posteriormente ia ser psicografado. E é interessante recordar, como prova de espiritualidade, que o Augusto dos Anjos escreveu um poema antes de morrer, chamado Último Número, que era o seu encerramento como materialista ou como espiritualista, não me recordo bem, limitado. E um dos poemas que ele logo escreve ao voltar pela pena de Chico Xavier chama-se Número Infinito, como se fosse uma continuidade, agora mostrando o outro ângulo da existência. Depois, Emmanuel vai escrever um livro chamado Consolador, que abre com a análise da arte, a arte espiritual, a arte como forma de elevação, a arte como trabalho de autoconstrução redentora, e entre perguntas e respostas, vai mostrando que para se fazer a grande arte, é preciso, a arte elevada, é preciso que o homem encarnado se aproprie dessas possibilidades, desenvolvendo-se espiritualmente. O artista, para ser grandioso, para ser vasto, não é uma simples menção da técnica, da formação de condições da área, de aptidões de tocar, de escrever, de dramatizar e de representar. É preciso que ele se sintonize com essas correntes espirituais mais elevadas para poder traduzir na Terra. Há um episódio, que é do tempo de Kardec, muito curioso, que vale a pena lembrar, como os espíritos interagem na arte, não só na produção. Kardec, um dia, foi para um teatro assistir uma peça, e ao lado dele estava uma médium clarividente. E naquela mesma situação que a médium via,
verificava-se que o autor da peça, já desencarnado, ou alguém influenciador, dizia: "Não, os artistas hoje estão frágeis, não estão entusiasmados, não estão animados." E ele, então, pergunta ao espírito, no próprio momento do teatro, o que é que poderia se fazer. O espírito diz que, no intervalo, ia modificar a peça e o entusiasmo das pessoas. E a clarividente vai descrevendo os participantes que estão na plateia, assistindo a peça, e são seres espirituais, e, ao mesmo tempo, o momento em que este ente espiritual interfere na vibração psíquica dos atores, que voltam com outra energia, com outra vitalidade, com outra capacidade expressiva, e surpreende a Kardec a mudança de comportamento, a mudança de atitude. Vejam vocês como a influência interativa e espiritual se faz no campo da arte, mesmo nos arraiais que nem se lembram que há espíritos e que eles influenciam em nossas vidas. Então, a arte está presente nessas interações. Mas se nós olharmos um pouco mais a literatura espírita, vamos encontrar na mediunidade de Chico Xavier ainda uma gama de exemplos nos estudos da obra de André Luiz. Começamos pelo Nosso Lar, o tradicional, e vemos que lá existe campo de música. Existem as músicas regionais e existem a música universal. Nós temos ali um fenômeno que é artístico também, que é de decoração, que é veneranda, fazendo com que o cenáculo adquira propriedades de cada época do ano, como verão, inverno, primavera, outono, para as palestras que vão ser realizadas. Depois, nos momentos de oração, houve-se uma música especial em toda a colônia para atender às demandas da concentração de espiritualidade. Mais adiante, em outros livros, vai mostrar André Luiz uma série de ações que a música é harmonizante, é terapêutica, é integradora, provoca momentos de enlevo e sociabilidade nas pessoas envolvidas. Então, ela vai se desenvolvendo com várias utilidades, não só a música, mas, às vezes, a pintura. Há um quadro num desses relatos em que André Luiz disse: "Poxa, eu conheço esse quadro lá da Terra. Olha, mas aqui está mais brilhante, as cores estão mais vivas. Isso aqui é a cópia daquele quadro pintado", e cita o nome do personagem, e os espíritos respondem que não, que o da Terra que era a cópia, porque o autor tinha visitado aquela região e, empolgado com o que via, tentou traduzir na Terra as suas possibilidades. Então, nós temos aí mais um outro exemplo de como essa interação espiritual participa da produção artística. Vemos, então, que é muito mais complexo do que nós estamos acostumados a ver, como se fosse uma atividade meramente complementar, secundária, artificial. Depois, os espíritos voltaram a conversar com os homens através da arte. Basta recordar os quadros de Rosemary Browning, depois as pinturas, os quadros que eu falo musicais, já que elas receberam vários autores e foi publicado um livro só sobre as suas partituras. Depois, os quadros, aí sim, de Gasparetto e vários médios, demonstrando com riqueza a imortalidade e o fenômeno mediúnico, de certa forma. Eu tive uma experiência nos anos 80 com Gasparetto, porque ele esteve aqui na Bahia, e eu era um dos personagens que controlava as telas para que ela chegasse vivamente em branco e não houvesse possibilidade de fraude, né? O que se temia à época. E ele demonstrava uma habilidade muito grande, uma capacidade de pintar duas telas que se complementavam, de estar conversando com o público simultaneamente, que é um fenômeno extraordinário do ponto de vista da consciência normal, mas que é um fenômeno ordinário do ponto de vista da consciência paranormal, porque não há o sobrenatural, são potências da alma que estão à espera de despertar para atuar no mundo. E vimos como isso influenciou o público em matéria de crença, porque muita gente dizia:
realmente é algo estranho, é algo muito complexo, muito significativo em matéria de fenomenologia. Mas mais tarde, esses quadros passaram a ter uma outra finalidade com alguns médiuns no Brasil, porque passaram a ter finalidades ditas terapêuticas, não eram só esse trabalho de apresentação da própria arte. Então, nós vemos aí quantos fatos e quantas experiências nos faz pensar na importância da arte. Mas ela tem uma finalidade espiritual evolutiva e pode ser usada de várias maneiras. Dizem as tradições chinesas que houve um tempo que o governante visitava os seus súditos nas diferentes regiões da China e queria saber como andava o povo. Para a surpresa de muita gente, ele não indagava as pessoas como estavam diretamente, não faziam nada que fosse inquiridor ou procurar saber das condições de vida. Ele tinha uma experiência musical e ia comparar essa experiência musical com a que o povo da rua cantava, tocava, e ele tinha um método de saber, porque a música do povo representava o seu estado de espírito, a sua percepção da realidade num nível de profundidade psíquica que era incomum. Não se diz como é que ele trabalhava esses resultados, mas ele parece que sabia quando estava mais orgânica a música e as pessoas estavam mais satisfeitas. Quando estava menos orgânica, mais conflituosa, o povo estava menos satisfeito. Ele chegava a esses dados e tinha o cuidado de introduzir músicas que fossem capazes de mobilizar as pessoas para um outro nível de satisfação. Vocês veem que tem um caminho da música que é da percepção do meio social e do estágio evolutivo. E é fácil de compreender isso na atualidade. Basta recordar que, nos tempos de guerra, prevalecem os hinos guerreiros. Né? Vamos ter como exemplo a mais famosa das marchas, que é a Marselhesa, que é um grito de guerra, Allons enfants de la patrie, para avançar na guerra que estava se travando naquela época, né, quando o hino foi traduzido. A maior parte dos hinos do mundo são hinos guerreiros. Mais recentemente é que apareceu um que parecia lidar com um hino de fraternidade, de emotividade centrada nas relações de solidariedade do povo com os povos de um modo geral. Não era o ego inflado que normalmente aparece, mostrando que a sua pátria deve superar tudo com heroísmo, com capacidade de dominação exterior. Então, vocês veem que essas músicas servem para dizer a nós o estágio que nós estamos. E há um trabalho muito interessante publicado no Reformador por Guilherme Ribeiro e posteriormente publicado sob a forma de livro, que é narrado por sua voz, a entidade espiritual que psicografou o livro A Grande Síntese. Esse texto sobre a arte é muito interessante e foi reconhecido na Itália a ponto de se o colocar nas academias, nos cursos de estética. E ele chama a atenção para alguns pontos chaves sobre o entendimento da arte. O primeiro lugar é que a arte elevada, ela é simples. Quando a forma, os instrumentos dominam a arte, então é falta de conteúdo, de mensagem adequada para se levar adiante. Ele vai mostrar que os tempos humanos são cíclicos. Em períodos em que a produção se eleva, fica riquíssima, como na Renascença, como no século de Péricles, tem períodos que ela entra em decadência. E ele menciona que, quando há decadência, a forma domina a essência, a mensagem, de um modo geral. Quando há períodos de crescimento, aí a essência se faz na mais simples situação da vida, porque ela é a mensagem que eleva e quem eleva. Ela produz efeitos nas pessoas de uma forma muito intensa e peculiar, porque ela é muito mais rica em termos de elevação espiritual. Então, esse é um dos trabalhos significativos. Ele chama a atenção que a arte, tanto mais evoluída será, quanto mais o autor se transformar em uma espécie de médium, de sensitivo das realidades espirituais mais elevadas.
o que mais uma vez reforça a ideia de que o artista, né, pode chegar à genialidade, traduzindo isso em termos de compreensão daquilo que são os dramas cósmicos da evolução. Chega a citar, nesse texto, o teatro, que tem sido uma representação das paixões humanas mais primárias, naquela época, nos anos 30, e que, por isso mesmo, ele se perde em matéria de caminho e possibilidade de construção da realidade espiritual mais avançada. Então, ele vai chamar a atenção sobre isso, sobre essas possibilidades. E que a arte ainda evoluirá pelo fato de que é possível ter novas formas de expressão, principalmente quando ela deixa de ser linear, no caso da música, para ser sinfônica. É um crescimento bastante grande em matéria de possibilidades espirituais. Então, temos aí uma gama imensa de entendimentos sobre o valor da arte no nosso projeto. Mas eu queria chamar a atenção sobre um episódio que foi vivido por Ivone Pereira, grande médium, que viveu na pobreza, que escreveu seus textos, às vezes, em papéis de lojas, aqueles papéis almaços, porque não tinha material didático, mas que teve tempo de escrever livros sobre a sua experiência, como Devassando Invisível, Recordações da Mediunidade, e ela conta o seu encontro com Frederico Chopin. Ele se materializou, segundo ela, para conversar, para mostrar alguns aspectos da vida dela. E ela perguntou de onde vinha esse interesse dele. Ele disse, porque os brasileiros gostam muito de mim e nós temos muitas afinidades. Chopin ainda estava com reminiscências entristecidas, porque ele era vítima, na memória ainda, da tuberculose que o destruiu. Ele teve uma outra vida, segundo ela, na pobreza, no anonimato, melhor dizendo, para sair de certas vivências espirituais. E ele prometia reencarnar no Brasil com uma pleiade de espíritos para incentivar a arte, agora com outra finalidade. Ele foi muito claro em dizer que ele esteve sempre a serviço dos ricos, mas agora ele queria ter uma chance de estar a serviço das realidades mais cotidianas do povo. Vale lembrar ainda que nesse episódio mostra como o artista se desenvolve, porque ela relata que ele foi Ovídio, lá nos tempos greco-romanos, e depois Rafael Sanzio. Um era poeta, outro era pintor, e volta com um artista musical. Ele diz que essa variação nas encarnações eram importantes para que ele se tornasse um artista pleno, um artista de totalidade, um artista que compreendesse toda a arte na sua expressividade mais vasta. Ora, nós temos no nosso meio, além desses exemplos, outros muito interessantes, porque temos a literatura, e a literatura é uma forma de arte. Nós temos os romances, que tem também, além da arte literária, tem excertos de música. Quem é que não leu Há 2000 anos e se encantou com Alma Gêmea? Quem é que leu Paulo Estevam e não viu Abigail cantando para aquele momento da morte do próprio pai? Quem é que leu Renúncia e não se apaixonou pela música cantada por Alcione, a calhandra aragonesa, quando estava no adro da igreja pedindo ajuda com o seu irmão adotivo, a reencarnação de Antero de Oviedo, ali presente deformado, e que encontra dramaticamente o pai pela primeira vez, sem que eles saibam que um é consanguíneo do outro. Então, os romances, de um modo geral, são artes literárias que podem dar profundidade à percepção das pessoas e o conhecimento. Ora, tendo isso posto, nós nos perguntamos como é que nós vamos usar a arte no movimento espírita. Nós temos que clarificar algumas coisas que me parecem básicas. A primeira delas é a arte é realmente uma expressão do conhecimento. A arte é algo significativo, algo que concorre com as outras esferas culturais do saber e as interpenetra e vira uma linguagem da alma.
o Arthur Bronowski, se eu não me engano é esse o nome dele, é um matemático e músico, ele diz que a arte é uma forma de conhecer. Ela produz um artefato e, ao mesmo tempo, produz aquele que produz o artefato. Então, nós temos que equiparar a arte, a ciência, a filosofia e a religião. Isso vai nos permitir construir uma pessoa que tenha significativos exemplos do que é a integração das faculdades psíquicas para compreender o conhecimento. E nós podemos, passado esse ponto, partir para uma outra ideia básica. Como tudo evolui no poema de Castro Alves, tudo evolui, tudo sonha, na imortal ânsia risonha de mais galgar, a ciência progride, a filosofia, as expressões religiosas, a arte também progride. E nós precisamos, então, trabalhar a nossa sensibilidade para identificarmos o estágio evolutivo que nós estamos, em termos de arte, seja ela qual for, qual é a maneira em que ela vai ressoar em nós em termos de espiritualidade evolutiva. Nós já fizemos um experimento dessa natureza quando soubemos de uma escala, ainda que básica, não testada universalmente, de músicas, de poesias, que mostravam estágios evolutivos diferenciados. Essa tese desenvolvia-se baseada nos centros vitais, que são citados na literatura espírita por André Luiz, os chamados indianamente de chakras. E as músicas correspondem, tocam certos chakras mais ou menos intensamente. O nosso projeto consistia em verificar as pessoas qual era o chakra que era mais tocado pelas músicas e como é que isso podia lhe influenciar. E nós fizemos isso numa confraternização de juventudes espíritas. Colocamos 7 músicas, cada uma com a duração de 3 minutos, gravadas continuamente, e 150 jovens podiam ter a sua expressão corporal, dança, movimento, performance, naquele tipo de vivência. E colocamos no salão. E verificamos que as pessoas, os jovens daquela época, 1984, eram capazes de ir sintonizando com as músicas mais básicas, né? A música marcial, a música que lembrava a sensualidade, o poder, essas eram majoritárias. Mas à medida que foi chegando para as músicas do chakra coronário, o centro vital mais elevado, então foram desaparecendo do salão, estavam cansados ou dessintonizados, e no final do experimento havia apenas 2 jovens dos 150 que estavam naquela situação. Isso serve para dar um pequeno exemplo que pode ser multiplicado, retestado, de como a arte pode ser um identificador do estágio que nós nos encontramos. E nós podemos também fazer uma leitura de como é que oscilamos até mesmo nesses parâmetros de arte. É claro que nós temos que ter um cuidado ao selecionar, no caso, as músicas, para saber se uma está mais evolutivamente programada do que outras, do ponto de vista da melodia. Podemos fazer isso com a poesia, e o fizemos em outro experimento, né? Há poesias que são mais evoluídas, sempre usando a teoria dos centros vitais, e testamos e verificamos quem era que se sentia mais próximo desta ou daquela forma. Então, já temos aí uma noção que não é qualquer expressão artística que vai nos interessar na média da população espírita. Nós precisamos saber qual é a expressão mais adequada para o nível evolutivo daquela comunidade, daquela pessoa, né? Assim, a gente vai ter uma clareza do papel pedagógico da arte nessa construção. Eu tenho uma experiência também que me recorda como variam os níveis. Em certa oportunidade, para tratar um quadro de ansiedade, eu sugeri a uma jovem que ouvisse uma música e coloquei no consultório. Era uma música de Ravi Shankar, que é considerada uma das músicas mais elevadas. Ela ficou irritadíssima com aquela música e me disse que, na próxima semana, trar-me-ia uma música tranquilizante para ela. No nível dela, seria tranquilizante. Vejam vocês como poderia ser isso. E me trouxe. E ao adentrar no consultório, foi logo dizendo, escolhi uma leve, porque o senhor já
é uma pessoa já mais madura, não quer dizer idosa, né? Mas na época, mais madura e talvez não se adapte muito. E me deu aqueles headphones para eu escutar. Eu quase saltei da cadeira, da poltrona, porque era uma música de um desses conjuntos heavy metal da época, se eu não me engano, um que se chamava Guns N' Roses. E ela, ouvindo a música simultaneamente, ficou relaxada, ali tranquila. No nível dela, este era o ritmo musical, a melodia, que era capaz de tranquilizá-la. Essa habilidade de perceber esses ritmos e essas nuances vai fazer parte de um projeto pedagógico nosso, se o quisermos trazer a arte para dentro dos nossos arraiais espíritas com esse tipo de finalidade. Então, temos que ver a evolução. Daí porque nem tudo é adequado para os ambientes espirituais. A minha experiência pessoal lembra-se sempre dos tempos em que ouvíamos um guia espiritual na cidade de Serrinha. Os jovens se reuniam num dia de domingo, uma vez por mês, e ao final de uma reunião de estudos, apareciam alguns espíritos que se manifestavam, mas pediam previamente que cantassem uma música que era uma espécie de mantra para harmonizar o ambiente. E aí, conversando com os espíritos ou lendo na literatura, chegamos à conclusão que era para melhorar a concentração das mentes dispersas juvenis. E então, aquele clima de uma música que se repete, que é tranquilizante, permitia que as mentes ficassem mais apropriadas para a mensagem que iria ocorrer. Né? Mais tarde, eu vim a receber e publicar um livro chamado Poética do Cristianismo, que era através do mesmo médium, Aristóteles Peixinho, mostrando como a musicalidade da poesia, se a gente pode dizer assim, a poética, melhor dizendo, pode fazer algum efeito na literatura. Poética do Cristianismo, na verdade, é uma primeira parte de perguntas e uma segunda parte de versos no possível do talento do médium, que escutava por clara audiência, sobre o livro Paulo Estevam, que por si só já é uma obra literária empolgante e significativa. Vejam quanto nós podemos usufruir da possibilidade artística em nossos trabalhos de um modo geral. Depois, nós recordamos que fizemos muitos trabalhos da chamada arte integrada. Ao invés de usarmos apenas o teatro, ou a dança, ou artes visuais, de um modo geral, nós criamos trabalhos que integravam todas essas possibilidades. E didaticamente e emocionalmente, foi um grande trabalho, no nosso modo de ver, para os jovens de então, nos anos 70. E, claro, algumas deixaram marcas muito ricas, como essências, que até hoje existem músicas que são cantadas no meio espírita. Nós tivemos um canto à liberdade, que eu considero assim, uma obra social do ponto de vista artístico, porque representava o pensamento de então de superação pela espiritualidade dos conflitos entre as correntes sociais da época. No caso, era o marxismo materialista e as correntes católicas espirituais, de modo geral, que trabalhavam a ideia da teologia da libertação. A gente quer mostrar um outro caminhar, mostrando o Cristo como original, primitivo, no sentido de começou primeiro aquilo que era significativo do ponto de vista espiritual. Então, essas peças eram, além de integrativas, de interexistenciais, porque os espíritos também participavam, com mensagens espirituais interessantes, e acolhiam, ao mesmo tempo, os ritmos e as possibilidades energéticas espirituais daquela juventude. Considero essa uma forma de trabalhar muito interessante. Recordo-me também de uma experiência sobre a arte feita em Nazaré das Farinhas, me foi narrada. Era uma pessoa que gostava de teatro e resolveu investir para recuperar a turma que era intitulada, então, como a galera do mal da cidade. Eram pessoas viciadas em drogas já naquela época, se eu não me engano, nos anos 80, e que trabalhavam pela desordem da comunidade.
ele então introduziu a arte nessa comunidade e, aos poucos, foi criando condições para as pessoas não poderem voltar aos seus velhos hábitos. Um trabalho terapêutico muito interessante. E, no auge do seu trabalho, ele fez com que as pessoas lessem o livro Renúncia, para encenar uma peça desse teor. Para fazer renúncia, tinha que deixar de usar droga por um período, tinha que escrever poesias, tinha que se treinar espiritualmente, e ele conseguiu realmente elevar a qualidade de vida daquela comunidade a partir desse uso da arte. Repare que ele não usou a linguagem espírita tradicional para convencer as pessoas. Ele usou a linguagem do sentimento em níveis evolutivos diferenciados para poder agir dessa forma pedagógica, que foi muito significativa e foi muito importante para essas criaturas. Eu tenho uma outra experiência para narrar, que foi quem me fez conhecer Alain Vilches. Eu estava numa palestra em São Paulo, e depois da minha palestra, que eu fiz um trabalho que considero de bom nível espiritual, para a elevação das almas, que trabalhava com grandes questões do Evangelho, que eu acho que é uma das artes oratórias mais significativas, não tanto pela fala, que a gente não sabe de Jesus, mas pela linguagem, o toque de alma que coloca. E logo depois, Alain Vilches entrou e começou a cantar, e cantou 3 músicas. Eu já tenho um certo grau de sensibilidade psíquica, e brinquei com ele depois, dizendo: eu levei 50 minutos, 60 minutos para elevar o nível espiritual do ambiente para que esse estágio chegou. Você canta 2, 3 músicas e faz isso em 6 minutos, o que eu não consigo fazer com uma palestra de 60 minutos. Ele deu risada, e foi esse um dos motivos que nos fez trazê-lo no último congresso para trazer-nos a sua voz potente, e mais que isso, a seleção de músicas que ele trazia. Então, verifiquem que temos um caminho a trilhar no movimento espírita para construir adequadamente os nossos parâmetros nessa vertente. Eu costumo pensar que, se nós não fizermos esse quarteto ciência, filosofia, arte e religião equilibrado, não conseguiríamos ser aquilo que era a pretensão, pelo menos de Leon Denis, um pouco de Kardec, de fazer a transdisciplinaridade e fazer do belo uma das características de buscas evolutivas. É verdade que nós estamos ainda lembrando de Platão ao falar assim. Mas é claro, Platão estava na codificação, Sócrates era inspirador de Kardec, segundo uma orientação espiritual. E Platão já dizia que teríamos o belo, o bom, o bem, o justo e o verdadeiro. E cada uma dessas esferas culturais trabalha um desses aspectos evolutivos. Então, nós precisamos compreender a arte no mesmo patamar e também desenvolver a ciência, que eu acho que está incipiente, os experimentos religiosos também, e, claro, continuar usando a filosofia, que é o que a gente mais faz no trabalho de transformação moral. Mas precisamos encaixar os 4 grandes para que a psique se integre. Então, todos podemos fazer experimentos de arte no sentido de autodesenvolvimento, de autopercepção, de autotransformação, e assim se construir nessa via evolutiva, que é o projeto espírita que nós imaginamos. O projeto espírita transdisciplinar. Por isso, deveremos ter aqueles que gostam mais dessa vertente e construir possibilidades de aprendizagem para os outros mais incipientes, mais limitados, como é a minha pessoa nesse campo, para restaurarmos a integralidade do saber na vivência do ser e na experiência do fazer. Então, teremos, assim, uma forte possibilidade evolutiva nesse aspecto do trabalho que estamos realizando. É muito rico isso, a literatura espiritual mostra isso com muita expressividade, e nós precisamos, então, caminhar nessa direção. Então, o caminho para o futuro do espiritismo é também artístico. E isto no mesmo patamar, na mesma importância que nós damos à filosofia, à religião, os seus desdobramentos, a moral, a transformação íntima,
porque este é um auxiliar muito poderoso de transformação. Só para finalizar, eu me recordo que numa confraternização de jovens, eu pedi ao público que viesse para a última reunião. E era aquela agitação, 500 e tantos jovens, mais adultos, presentes no auditório, que era uma quadra de esportes, e levei alguns minutos tentando. Não consegui. O pessoal ainda estava na agitação das despedidas que já começavam. Aí veio uma pessoa e cantou uma música tranquilizadora. Foi o suficiente para que todo o grupo se reunisse de imediato e começasse o nosso ágape final daquele encontro. Então, vejam quanto nós podemos fazer através da arte. Espero que assim a gente tenha se emulado, se estimulado para pensar o espiritismo mais abrangentemente e o movimento espírita com mais riqueza do que normalmente o fazemos. Que a arte continue nos inspirando, que os grandes estetas sejam sintonizados em nossa vida e que o grande esteta maior volte a cantar em nossos corações a sua poesia, sem palavras necessariamente, mas que nos toca pela vibração psíquica, trazendo-nos de volta aqueles maravilhosos ensinos do Sermão da Montanha. Que partamos, então, para essa tarefa de construção do futuro do movimento espírita, sabendo que a arte é um pilar fundamental.